Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou produzindo esse pequeno vídeo para falarmos um pouquinho sobre as equações diferenciais de primeira ordem lineares. Então, vamos falar um pouquinho sobre a característica, né, dessa equação diferencial. Então, esse tipo de equação ela pode ser sempre expressa, né, da seguinte forma, no seguinte formato, né, y' mais p de x y igual a q de x. Então, olhando com mais detalhes o formato, né, eu tenho aqui a derivada de y mais alguma função de x vezes o y igualado a uma função de x. Vamos aos exemplos, né? Primeiro, y' menos 2xy igual a x. Observe que essa equação diferencial tem esse formato, né? E eu tenho lá o p de x igual a menos 2x e o q de x é igual a x. Um outro exemplo, y' menos 3y igual a 6, né? Então o p de x é o menos 3 e o q de x é igual a 6. Bom, ao falar numa equação diferencial de primeira ordem, né? Nós temos que falar no fator integrante, né? Que é um componente, assim, digamos, essencial, né? Para a resolução das equações desse tipo. Então, um fator integrante ele é definido da seguinte maneira, né? É o e elevado à integral do p de x dx. Esse p de x é justamente aquela função em x vista na tela anterior. Então, utilizamos aqui o exemplo, né? Um dos exemplos da tela anterior, y' menos 2xy igual a x, onde já identificamos o p de x, que é o menos 2x. Então, para esse caso, né, o fator integrante vai ser o e elevado à integral de menos 2x dx, que então eu tenho aqui o e elevado a menos x quadrado, porque o menos x quadrado é a integral de menos 2x. Portanto, o fator integrante nesse caso é o e elevado a menos x quadrado. Agora que já sabemos, né, o significado do fator integrante, vamos ver onde que ele pode ser útil. Ele será útil aqui justamente no método de resolução que a gente vai ver a partir de agora. Se a gente multiplicar todos os termos da equação diferencial pelo fator integrante, nós obtemos essa outra equação aqui equivalente à inicial. A grande sacada é que, ao fazermos essa operação, invariavelmente, ou seja, sempre, no primeiro membro da equação vai aparecer a derivada do y multiplicado pelo fator integrante. Isso é sempre, é invariável, não é? Então, nesse momento, eu posso trocar todo esse primeiro membro por isso aqui, que é a derivada de y vezes o fator integrante. Então, repetindo, quando se multiplica todos os termos da equação diferencial pelo fator integrante, obtemos essa equação diferencial. E, invariavelmente, o primeiro membro, o lado esquerdo, sempre vai ser a derivada de y vezes o fator integrante. Então, podemos reescrever a equação da seguinte maneira. Eu vou trocar o primeiro membro por isso aqui. Obtemos, então, essa equação diferencial, não é? Lembrando que essa parte, então, é o resultado lá da multiplicação da equação pelo fator integrante. Então, se pensarmos um pouquinho, se a derivada dessa função é essa outra função, então, podemos concluir que essa função, então, é a integral dessa outra, não é? E aí, fazendo as devidas operações, né, podemos chegar ao valor do y, que é a solução da equação diferencial. Então, resumindo, primeiro, se necessário, não se esqueçam, tá? Se necessário, a gente tem que escrever a equação na forma y' mais p de xy igual a q de x. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que, dependendo, você tem que arrumar a equação, tá? Você tem que utilizar operações algébricas e escrever nesse formato aqui.
Por exemplo, em alguma equação pode aparecer aqui por exemplo, um x multiplicando y'. Então, através de operações algébricas, você tem que, entre aspas, eliminar esse x dali, né? Tá certo? Para deixar nesse formato aqui, para depois começar a resolver. Bom, feito isso, a gente identifica o p de x e vamos calcular o fator integrante, que é sempre e elevado à integral do p de x dx. Assim que calculamos o fator integrante, né, multiplicamos todos os termos da equação pelo fator integrante. E aí já sabemos que o primeiro membro será sempre a derivada do produto de y pelo fator integrante, não é? E aí calculamos a integral, né, de ambos os membros e encontramos a solução da equação diferencial. Bem, vamos ao exemplo, né, para ver como é que fica. Então nós temos aqui a equação y' menos 3y igual a 6. Notem que não há necessidade de fazermos algum tipo de acerto, né, porque já está no formato da equação diferencial, né, de primeira ordem linear. Então vamos identificar o p de x. O p de x será o menos 3. Identificado o p de x, podemos calcular o fator integrante, né, pela fórmula e elevado à integral de p de x dx. Então, no nosso caso, eu tenho o fator integrante é igual a e elevado à integral do menos 3 dx, que é então e elevado a menos 3x. Esse é o fator integrante para a minha equação aqui. Muito bem. Conforme visto anteriormente, agora que já temos o fator integrante, vamos multiplicar todos os termos da equação dada pelo fator integrante. Observem, a minha equação está aqui, ó, y' menos 3y igual a 6. Y' menos 3y igual a 6. Todos os termos foram multiplicados pelo fator integrante. Então, agora, lembrando, né? Feito isso, o que acontece? Qual é a grande sacada? O que acontece aqui no lado esquerdo, né? Ou seja, no primeiro membro da equação. O que aparece aqui ao fazermos essa operação? Sempre invariavelmente, no lado esquerdo vai aparecer a derivada de y multiplicado pelo fator integrante. Repetindo, toda essa parte à esquerda do sinal de igual, ou seja, o primeiro membro, tudo isso aqui eu posso trocar por derivada de y vezes o fator integrante. Bem, se a derivada de uma determinada função, que é essa que estou apontando, se a derivada dessa função que estou apontando é igual a 6 vezes o e elevado a menos 3x, pergunto, quem é essa função então? Né? Repetindo então, se a derivada dessa função que estou apontando, tudo isso aqui, tá? Se a derivada dessa função que estou apontando é igual a 6 vezes o e elevado a menos 3x, eu pergunto, quem é essa função? Ora, se pensarmos um pouquinho, concluímos que se a derivada dessa função é essa outra, então a função é a integral do 6 vezes o e elevado a menos 3x dx. Para calcularmos essa integral, então, devemos lembrar que a integral do e elevado a x dx é igual a e elevado a x sobre a mais c, onde a é uma constante. Então, a resolução dessa integral fica o 6, né, que é uma constante multiplicando, nós mantemos, não é? E a integral do e elevado a menos 3x é e elevado a menos 3x sobre menos 3, utilizando então essa fórmula, tá bom? Também essa fórmula ela foi citada para facilitar os cálculos, mas essa integral ela pode ser calculada também pelo método da substituição. Aqui, logicamente, podemos simplificar, né? O 6 dividido por menos 3 vai dar menos 2, não é? E para finalizar
a resolução, passamos esse elevado a menos 3x que está multiplicando aqui no primeiro membro, passamos dividindo no segundo. Então ele vem dividindo o primeiro termo aqui e o segundo termo também lá do segundo membro, né? Lá do lado direito. Então, ao passar o e elevado a menos 3x dividindo aqui, podemos simplificar, vai sobrar o menos 2, não é? E ao dividir o c pelo mesmo e elevado a menos 3x, podemos colocá-lo na parte de cima como sendo e elevado a 3x e assim finalizando então a resolução. Então, a solução da equação diferencial dada é y igual a menos 2 mais uma constante c multiplicando o e elevado a 3x, tá bom? Bem, espero que esse pequeno vídeo, né, tenha ajudado vocês aí na compreensão da resolução desse tipo de equação, né? Então, um abraço e até a próxima.